No vasto e extenso reino da experiência humana, há muito poucas coisas que poderiam acontecer a uma pessoa que sejam mais devastadoras emocionalmente e traumáticas do que a morte de um filho. Os pais são impulsionados instintivamente a tomar grandes medidas para proteger sua descendência, até mesmo à custa de suas próprias vidas. Quando uma criança morre, a tristeza avassaladora está entre os sentimentos mais intensos que qualquer ser humano pode suportar. Agora imagine que seu filho não apenas está morto, mas que você também é acusado de assassinato. E não só isso, você é condenado por esse assassinato e enviado para a prisão perpétua. Os anos seguintes de encarceramento e denúncia como assassino de bebês devem ser dedicados, não apenas a lamentar a tremenda perda de seu próprio filho, mas a lutar desesperadamente por sua própria liberdade, porque diante de um dos piores crimes que um pai poderia cometer, você afirma que é inocente. Hoje, investigaremos 2 casos australianos, o de Lindy Chamberlain e Kathleen Folbig, onde as acusações policiais de infanticídio se basearam em grande parte em provas circunstanciais, onde as ambiguidades em torno das mortes dos bebês frustraram as tentativas de descobrir a verdade, e onde a versão dos fatos dos acusados dividiu o público entre aqueles que achavam que suas histórias eram extravagantes e aqueles que pensavam que eram totalmente plausíveis. Em resumo, no episódio de hoje, abordaremos o que é conhecido coloquialmente como a defesa do dingo em casos de suposto infanticídio. Lindy Chamberlain. Em 17 de agosto de 1980, Lindy e Michael Chamberlain chegaram com seus 2 filhos, Aidan e Regan, e sua filha de 2 meses chamada Azaria, a Uluru, para acampar. Michael Chamberlain era um pastor adventista do 7º dia, e Lindy desempenhava o papel de uma encantadora e obediente esposa de pastor. Uluru era uma rocha de arenito que se formou há cerca de 540 milhões de anos durante o período cambriano, quando nossos antepassados diretos eram peixes sem mandíbulas. Uluru se eleva surpreendentemente a 363 metros acima do solo, em uma paisagem árida, plana e erodida pelo vento no interior da Austrália. Em 1980, esta formação natural de 9 quilômetros de largura era mais comumente conhecida como a Rocha, um nome dado por um explorador em homenagem a um obscuro burocrata do século XIX. Uluru é um nome que vem do dialeto local aborígene Pitjantjatjara. Uluru, como palavra, não tem um significado em particular. Em vez disso, Alura é o nome de um clã local que reivindica a propriedade da rocha. Uluru tem sido um local espiritual para os clãs locais desde o momento em que existiram como cultura e viveram nessa área. Os seres humanos cruzaram pela primeira vez o imenso deserto em direção a Uluru há 10 mil ou 20 mil anos, e a cultura atual se formou em algum momento entre 300 e 1000 anos atrás. Mais recentemente, Uluru se tornou um tema social para todos os políticos em Canberra que gostam de fingir que conhecem cada detalhe da história aborígene. Dado que é o que se faz em Uluru, o pastor adventista e sua esposa acamparam lá junto com dezenas de outros turistas. O curioso é que havia sido espalhada a notícia de uma infestação de dingos na área. Um dingo é basicamente um lobo domesticado que nunca chegou a se tornar completamente um cão doméstico. Os humanos têm criado lobos para obter funcionalmente os pitbulls do bairro, daqueles que você se preocupa que se tornem ferozes a qualquer momento, exceto no interior da Austrália e sem os aproximadamente 4.000 anos de criação seletiva pelos humanos. Eles são fofos, mas têm um temperamento forte em estado selvagem. São caçadores implacáveis e, se você acha que os dingos parecem maus, espere até ouvir sobre os drop bears, que são uma subespécie carnívora de coalas que habitam as montanhas azuis e caem das árvores quando atacam sua presa. Por quase um século, os dingos na área têm sido caçados por homens chamados caçadores de cães, para evitar que sua população se tornasse perigosa para os colonos locais. Desde a década de 1920, o povo anangu local também começou a entregar peles de dingos em troca de compensação. Nas décadas seguintes, o controle da vida selvagem foi formalizado como uma das responsabilidades do Serviço de Parques administrado pelo governo. Infelizmente, no final da década de 1970,
o governo foi lamentavelmente ineficiente e a população de dingos estava fora de controle, de modo que os turistas pioraram subitamente esse fato ao alimentar os cães aparentemente fofos e ternos, incentivando-os a se aproximarem dos acampamentos. No inverno australiano de 1980, houve inúmeros relatos de ataques de dingos a pessoas, mas até agora a maioria delas escapou com apenas algumas mordidas e arranhões. Aviso rápido. Mamíferos e marsupiais inteligentes, mas perigosos, aprendem rapidamente a perder o medo dos humanos se forem dados alimentos grátis. Alimentá-los coloca outros em perigo no futuro. Não importa o quão fofos eles sejam, ou se você quiser atraí-los para tirar fotos. Se visitar o Outback, não alimente os dingos. Se visitar as Montanhas Azuis, não alimente os drop bears. E se visitar Melbourne, alimente a todos. Aquele monte de hippies parece que não tiveram uma refeição decente desde antes de fazerem seu primeiro piercing no mamilo há aos 5 anos. Mas isso é apenas uma típica piada australiana entre cidades apropriada para este episódio, para ter um gostinho do humor australiano. E com um pouco de piada australiana, certamente teria começado na noite de 17 de agosto de 1980, quando os campistas locais acenderam suas churrasqueiras e cozinharam bifes, não camarões, o que os australianos geralmente não fazem no churrasco, e desfrutaram de cerveja. Michael e Lindy Chamberlain conversaram um pouco com seus amigos enquanto preparavam o jantar. Sendo agosto e inverno no hemisfério sul, a escuridão já havia caído. Enquanto o jantar era preparado, Lindy decidiu que era hora de colocar sua filha de 2 meses para dormir na barraca próxima dos Chamberlain. Alguns minutos depois, Lindy Chamberlain voltou ao grupo e deu a um de seus filhos uma lata de feijão cozido do carro. Pouco depois, Lindy se levantou novamente, dizendo que ouviu um barulho na barraca. Ela se dirigiu para lá para verificar e, segundo ela, viu um dingo parado do lado de fora da barraca, que espantou e desapareceu rapidamente na escuridão. Um momento depois, os gritos de Lindy se elevaram no ar noturno. Azaria, a bebê de 2 meses, não estava mais lá. As festividades locais australianas foram interrompidas abruptamente. Lindy afirmou imediatamente que um dingo havia levado o bebê para fora do acampamento. Não havia iluminação artificial e, além do pequeno grupo de pessoas, só havia quilômetros e quilômetros de mar e escuridão absoluta. Os campistas locais reuniram todas as suas lanternas e saíram em busca do dingo, ouvindo atentamente qualquer choro de criança. Mas não ouviram nada. As autoridades chegaram e se juntaram à busca. É verdade que já amanheceu, mas não encontraram. E seus métodos desorganizados se tornaram cada vez mais disciplinados e minuciosos. Mas apenas um pouco, ainda não havia nada. Passou-se uma semana. Encontraram um macacão de bebê pequeno e uma camiseta sem mangas meio submersa na areia vermelha do deserto, a cerca de 4 quilômetros do acampamento. O pescoço estava manchado de sangue e pertencia à bebê Azaria, mas seu corpo nunca foi encontrado. 4 meses depois, em 15 de dezembro, na pequena cidade de Alice Springs, bem no centro do Outback e o maior assentamento humano a centenas de quilômetros ao redor, foi realizada uma investigação sobre o desaparecimento da bebê Azaria. O desaparecimento de Azaria Chamberlain havia captado a atenção nacional e a investigação recebeu uma quantidade escandalosa de cobertura por parte dos jornais de todo o país, amplificando a sensação de tragédia. De fato, a investigação e retransmissão se prolongou por 2 meses. A tecnologia também interveio, em uma estreia histórica para a Austrália. O veredicto da investigação foi transmitido ao vivo em todo o país diante de uma grande audiência e uma imprensa pouco sincera e babosa. A investigação determinou que, dado o macacão encontrado no deserto manchado ao redor do pescoço, Azaria havia desaparecido e foi presumida morta. Além disso, a investigação determinou que o ataque do dingo foi a causa provável da morte. No entanto, o magistrado complicou um pouco as coisas no processo. Em sua opinião, se um dingo realmente matou a menina, os restos mortais e as roupas teriam sido encontrados rasgados. Os dingos são carniceiros, comem qualquer coisa que encontram, mas não são grandes predadores. Segundo o magistrado, mesmo que o bebê tenha sido tragicamente consumido por um animal selvagem como um dingo, alguns ou todos os ossos deveriam estar por aí. E antes que você diga, sim, os cães consomem ossos, mas até os dingos não consomem, por exemplo, crânios humanos inteiros.
Na opinião da investigação, os restos mortais deveriam estar por aí, mas apesar de uma busca exaustiva, nada foi encontrado. Além disso, a roupa não foi encontrada rasgada e espalhada pela área, mas estava cuidadosamente colocada. Então, o magistrado concluiu, com poucas provas, que, e cito, o corpo de Azaria foi tirado da posse do Dingo e descartado por um método desconhecido por uma ou mais pessoas. O nome do corpo era inquietante. Por que alguém encontraria o corpo de um bebê e simplesmente o descartaria sem alertar as autoridades? Pode-se conceber que alguém simplesmente enterraria solenemente a criança sem considerar a idade dos restos mortais ou sem pensar que alguém poderia estar procurando por eles. Mas esta declaração do magistrado, transmitida em todo o país, também acendeu a imaginação das pessoas em relação a razões mais sinistras pelas quais alguém gostaria de ocultar rapidamente todos os sinais de um corpo. As teorias da conspiração começaram a germinar em todo o país. As autoridades locais também estavam insatisfeitas com os resultados da investigação. Há duas interpretações sobre por que estavam insatisfeitas, uma cínica e outra generosa. A interpretação cínica é que a polícia ficou mal nesta situação. O magistrado criticou duramente os investigadores por sua lenta resposta ao desaparecimento de Azaria, especialmente nas horas cruciais após o ocorrido, e também pela busca desorganizada que não deu resultados durante toda uma semana. O governo também foi mal visto por permitir que a infestação de dingos ao redor de um local turístico popular, no território do norte, saísse do controle a ponto de uma menina indefesa ser morta. E não apenas morta, mas levada de uma barraca em um acampamento que sempre foi considerado seguro. Tudo isso foi agravado pelo fato desconfortável e humilhante de que toda a nação assistiu ao veredicto. Portanto, as autoridades foram motivadas por interesse próprio para encontrar outra explicação para a morte da bebê Azaria. E aqui está a interpretação generosa. Os fatos do caso eram altamente ambíguos. Faltavam provas físicas além do pequeno macacão e da camiseta que estavam por baixo. E o fato de que um dingo esteve presente na barraca do Chamberlain pouco antes do desaparecimento dependia inteiramente do testemunho da própria SRA. Lindy Chamberlain, a pessoa que viu a criança viva pela última vez e que, em circunstâncias normais, seria a principal suspeita em um caso de desaparecimento e morte presumida. E embora Lindy não tenha visto sua filha sendo levada pelo dingo antes de verificar a barraca, Lindy Chamberlain manteve firmemente que um dingo levou seu bebê. Mas por que a polícia suspeitaria tão rapidamente que a esposa de um pastor faria mal a seu recém-nascido? Quando abri este episódio, mencionei que nossos pais instintivamente fariam de tudo para proteger seus filhos, mesmo à custa de suas próprias vidas. Naturalmente, quando falo do instinto de proteção de um pai em relação ao filho, falo de modo geral. Aproximadamente 2,5% de todas as vítimas de assassinato são crianças, e desse número, aproximadamente 60% dos assassinatos de crianças são cometidos por um ou ambos os pais. E os homens, com sua testosterona, sendo símios psicóticos adultos, são responsáveis por aproximadamente 90% de todos os assassinatos em geral. Os infanticídios cometidos por pais costumam ser mais equitativos, aproximadamente 50-50. Aproximadamente 40% de todos os assassinatos de crianças cometidos por uma mãe ocorrem antes de o bebê completar 1 ano de idade, e aproximadamente 75% de todos os assassinatos de recém-nascidos ou bebês com menos de 1 ano são cometidos pela mãe. Os motivos comuns para o infanticídio são, em primeiro lugar, uma psicose prolongada ou instabilidade mental causada pela depressão pós-parto, seguida por uma série de outras doenças mentais que afetam uma mãe enquanto ela é a principal cuidadora de um bebê totalmente dependente. Em relação às assassinas em série femininas, um número desproporcional delas escolhe bebês como suas vítimas. A hipótese evolutiva dada para essa discrepância entre a violência familiar masculina e feminina é que durante pelo menos 300 mil dos últimos 315 mil anos em que os Homo sapiens existiram, sem mencionar espécies ancestrais familiares que remontam a cerca de 3 milhões de anos, as mães nômades caçadoras-coletoras frequentemente tinham que praticar o infanticídio. A razão era sombria, mas simples. As mães nômades caçadoras-coletoras não podiam carregar e amamentar muitas crianças com menos de 5 anos ao mesmo tempo, enquanto se moviam constantemente centenas de quilômetros em busca de comida.
O controle de natalidade e o aborto não eram realmente uma coisa nesses tempos. Só foi possível cuidar de muitas crianças pequenas com menos de 5 anos ao mesmo tempo até a sociedade agrária há cerca de 12 mil anos. Assim como a agressão e a violência interpessoal e intergrupal parecem ter se enraizado nas sombras da psique mais visceral de homens perturbados, o impulso pelo infanticídio parece ser mais comum em uma minoria de mulheres durante períodos especialmente agudos de doença mental. No entanto, segundo os livros, essa teoria se aplica apenas a uma fração minúscula da população humana, ou seja, aqueles que matam seus filhos representam um percentual muito pequeno, especificamente 0,000012% da população. A maioria daria suas próprias vidas por eles. Isso não é suficiente para que a polícia apresente acusações de assassinato. Mas então surgiram as primeiras provas físicas. As fotografias ultravioletas do conjunto de Azaria pareciam indicar aos patologistas que os respingos de sangue eram o resultado de uma arma afiada usada por um humano, não as mandíbulas de um animal. Afirmaram que os dingos não poderiam fazer esse tipo de ferimento com seus dentes. O mais notável é que a roupa não estava rasgada, como se esperaria em um ataque de animal, mas tinha apenas algumas pequenas marcas e cortes. A luz ultravioleta também revelou uma possível impressão de, possivelmente, uma mão adulta ensanguentada do tamanho de Lindy Chamberlain. A polícia também confiscou o carro dos Chamberlain, um Holden Tirana amarelo. No banco da frente, os patologistas encontraram sinais de sangue, mais especificamente, hemoglobina fetal, que só poderia pertencer a uma criança com menos de 6 meses de idade. Em relação à noite de 17 de agosto de 1980, a polícia alega que Lindy Chamberlain não colocou sua filha de 2 meses na barraca, mas a levou para o banco da frente do Holden amarelo, onde supostamente cortou sua garganta com uma tesoura. Na lâmina da tesoura, foram encontrados traços de hemoglobina fetal. Segundo essa versão, ela escondeu o corpo em um estojo de uma câmera grande. Então, Lindy voltou à fogueira para alimentar um de seus filhos pequenos com feijões cozidos que supostamente fingiu ouvir um distúrbio na barraca familiar e se dirigiu até lá e gritou repetidamente que um dingo havia levado seu bebê. Havia uma vaga consciência entre os campistas de que havia uma infestação de dingos na área naquele momento, então era possível que Lindy tivesse inventado essa artimanha para encobrir o crime planejado. A polícia alegou que Lindy espalhou um pouco de sangue sobre a barraca para simular um ataque de dingo. Para dar ao cão de busca a área de rastreamento, Lindy abriu a porta do carro enquanto o corpo de Azaria ainda estava lá. Então, no meio da noite, quando as poucas pessoas que inicialmente se juntaram à busca se dispersaram por quilômetros de escuridão e deserto, segundo a polícia, Lindy tirou o corpo da menina do estojo da câmera e o enterrou em uma área despercebida do deserto. As roupas foram encontradas uma semana depois, colocadas ordenadamente. Meses depois, quando foi ordenado entregar o estojo da câmera à polícia, afirmaram que Michael inicialmente entregou o estojo errado, enquanto limpava minuciosamente o estojo de câmera correto antes de entregá-lo. Foi realizada uma segunda investigação em setembro de 1981, 7 meses após a conclusão da primeira. Desta vez, Lindy Chamberlain foi acusada do assassinato de Azaria e Michael Chamberlain foi acusado de ser cúmplice após o fato, por ter tomado conhecimento do ocorrido e ajudado a encobrir o suposto crime de sua esposa. Quando o caso foi a julgamento em 1982, todas as testemunhas que estavam no acampamento naquela noite mantiveram firme a versão dos fatos de Lindy. Muitos deles relataram ter ouvido ou visto dingos na área. Uma enfermeira chamada Sally, que estava presente na noite em questão, até afirmou ter ouvido um bebê chorar alto depois que Lindy Chamberlain voltou da barraca para alimentar seu filho. Segundo a teoria da polícia, naquele ponto a menina já estaria morta. No entanto, o testemunho de uma testemunha sobre o momento preciso em que lembrava de um som não foi decisivo como prova exculpatória. As testemunhas, ou neste caso, os ouvintes, costumam ser notoriamente pouco confiáveis. A acusação argumentou que Sally havia sido instruída pelo Chamberlain para acreditar que ouviu uma criança chorar depois que Lindy voltou à fogueira. Mas a defesa se fortaleceu. A equipe jurídica de Lindy e Michael apontou que os sinais de hemoglobina fetal encontrados no carro dos Chamberlain poderiam não vir de sangue, mas de saliva ou muco, que também apareceriam no teste de hemoglobina.
Qualquer pessoa que passou 5 segundos na presença de um bebê sabe o quão comuns essas substâncias podem ser e como tendem a estar. Os especialistas da defesa questionaram a ideia de que os respingos de sangue indicavam que a garganta de Azaria havia sido cortada com uma tesoura, e um investigador de dingos foi chamado para afirmar que os dentes de um dingo também poderiam causar tal ferimento. Também foi encontrado um pequeno número de pelos caninos na barraca e no macacão de Azaria. No entanto, poderiam ter sido de um cachorro doméstico local ou transferidos para a roupa durante a semana em que estiveram no deserto. Além disso, o especialista em dingos afirmou que o dingo era totalmente capaz de remover um bebê de sua roupa sem danificá-lo. Citou o exemplo de uma dingo fêmea em cativeiro que abriu um pacote de carne sem danificar o papel de embrulho. No entanto, essa última afirmação anedótica não pareceu ter muito peso com o júri. A defesa se concentrou em afirmar que Wallace Goodwin, membro do grupo de busca que inicialmente encontrou as roupas, encontrou o macacão e a camiseta juntos, em vez de a camisa estar dentro do macacão. O agente Frank Morris contestou essa versão dos fatos, dizendo que a camisa estava dentro e que apenas os 4 botões superiores do macacão estavam desabotoados. Depois de levantar brevemente as roupas para verificar se havia restos humanos em seu interior, Morris afirma que colocou as roupas de volta no chão exatamente onde as encontrou, para que pudessem ser fotografadas. Descobriu-se que a camisa estava do avesso dentro do macacão. Lindy Chamberlain insistiu que nunca vestiu a camisa do avesso. Sempre teve muito cuidado para não fazê-lo. Argumentou que isso não era possível, a menos que a polícia tivesse manipulado a prova. No entanto, aos olhos do júri, isso continuava sendo uma simples alegação exculpatória por parte da acusada em um julgamento por assassinato sem provas que a respaldasse. No contra-interrogatório, a história de Lindy revelou uma inconsistência. Afirmou que, além do macacão e da camiseta, vestiu Azaria com um cardigan, ou, mais precisamente, um cobertor e uma jaqueta para mantê-la aquecida. Nenhum desses itens foi encontrado junto ao macacão e à camiseta a 4 quilômetros do local do acampamento, nem em qualquer outro lugar. Infelizmente, o espetáculo público desempenhou um papel que não ajudou no caso de Lindy, nem com o júri, nem com o público, já que ela não parecia estar de luto abertamente de maneira alguma, como geralmente se espera de uma mulher inocente que acaba de perder seu filho. Além disso, também não ajudou o fato de que, no momento do julgamento, Lindy estava grávida novamente, o que insinuava para alguns que ela não havia tirado o tempo adequado para lamentar a perda de Azaria. O público australiano também desconfiava dos adventistas do sétimo dia e insinuavam que Lindy e Michael pertenciam a algum tipo de culto cristão extremista e estranho. Absurdamente, o público objetava o fato de que Lindy tinha o hábito de vestir Azaria completamente de preto, insinuando alguma influência satânica estranha, quando, na verdade, vestidos pretos e azul marinho escuro estavam na moda para bebês no início da década de 1980. Uma falsa denúncia anônima ajudou a espalhar o boato de que o nome Azaria significava sacrifício no deserto, quando na verdade era hebraico e significava ajudada por Deus. Toda essa especulação foi diligentemente divulgada na imprensa. Dingo havia matado seu bebê, foi rotineiramente ridicularizada como algo improvável. Os dingos geralmente não atacam pessoas nem causam ferimentos graves, muito menos os matam. As provas de que caçam crianças eram e ainda são extremamente raras. Não havia evidência na roupa da criança de que ela havia sido arrastada por 4 quilômetros de deserto áspero. Os traços de sujeira e vegetação nas roupas eram consistentes com os encontrados ao redor do acampamento, não no local onde as roupas foram encontradas. Também houve grandes discussões entre as equipes de defesa e acusação sobre se um dingo poderia levar um bebê em sua mandíbula por longas distâncias sem arrastá-lo. Os dingos são relativamente pequenos, em comparação com lobos ou até mesmo cães de raça grande. Pesam apenas de 9 a 14 quilos, que é 18 a 50% do que pesaria um lobo cinzento. Vamos colocar isso em perspectiva. Um bebê de 2 meses pesa aproximadamente 6 quilos, então isso é cerca da metade do peso do próprio dingo. O dingo também teria dificuldades para segurar uma criança em sua boca relativamente pequena. Para grande parte do público, em 1982, a alegação de um ataque de dingo parecia mais provável como uma desculpa de uma mãe desesperada para encobrir um crime atroz. Aparentemente, o júri concordou. Em 29 de outubro de 1982,
Lindy foi considerada culpada do infanticídio de Azaria Chamberlain e condenada à prisão perpétua. Seu marido, Michael, foi considerado culpado de ser cúmplice após o fato, já que o júri não acreditava que ele pudesse não ter conhecimento do assassinato e manipulou provas cruciais. Recebeu uma sentença suspensa de 18 meses. Em 17 de novembro, Lindy foi brevemente levada da prisão para ir ao hospital dar à luz seu quarto filho, antes de ser devolvida à prisão para sua prisão perpétua. A equipe jurídica de Lindy Chamberlain apresentou um recurso contra o veredicto ao Tribunal Federal, argumentando que havia dúvidas razoáveis suficientes para anular sua condenação. Esse recurso foi rejeitado em abril de 1983, confirmando que havia provas substanciais para convencer um júri, além de qualquer dúvida razoável de que Lindy havia assassinado sua própria filha. Em outras palavras, a teoria de um ataque de Dingo foi considerada, naquela época, uma explicação irracional e improvável. Depois, Lindy apresentou um recurso à Suprema Corte da Austrália, que também foi rejeitado em fevereiro de 1984. Naquele ponto, Lindy já havia passado 16 meses na prisão por um crime que ela diz que não cometeu. Passaram-se outros 2 anos com Lindy, esgotando todas as suas opções, e com toda probabilidade passaria o resto de sua vida na prisão. Então, em 26 de janeiro de 1986, os restos mortais do turista britânico David Brett foram descobertos 8 dias após sua morte. Seu corpo havia sido em grande parte devorado por dingos. Enquanto a polícia buscava os restos de Brett, que poderiam ter sido levados por dingos, encontraram uma jaqueta de bebê. Lindy Chamberlain insistiu que era a mesma que havia colocado em Azaria quando a colocou para dormir na noite de 17 de agosto de 1980. A jaqueta foi encontrada meio enterrada perto de uma toca de dingos. Em 7 de fevereiro de 1986, após quase 3 anos e meio de prisão, Lindy Chamberlain foi libertada da cadeia, enquanto o caso da morte de Azaria era reaberto. A Comissão Real de Morley foi lançada em 1987 e concluiu que não foi provado, além de qualquer dúvida razoável, a alegação de que Lindy havia assassinado sua filha. No entanto, o relatório não afirmou que um dingo havia matado a menina, pois isso transferiria o ônus da prova para Lindy, para provar sua inocência, apresentando uma explicação. O judiciário não afirmava que Lindy era inocente ou que um dingo fez isso, simplesmente que as provas apresentadas pela acusação não cumpriam o padrão de prova, o que de fato não cumpria. Mais uma vez, devemos voltar à ambiguidade de toda essa situação. A prova física mais incriminatória, a hemoglobina fetal nas tesouras do carro e nas roupas, poderia ter sido tanto de muco quanto de sangue. As provas de DNA ainda não existiam. Não foram encontrados vestígios de sangue nas roupas que Lindy usava naquela noite. Tampouco havia vestígios de sangue no estojo da câmera que a polícia alegava que Lindy havia usado para transportar o corpo para o deserto. O macacão ensanguentado não indicava de forma conclusiva se os respingos eram produto de um ataque humano ou animal. Não havia uma indicação clara de como as roupas foram transportadas para o deserto. Se foi um dingo ou não, as provas circunstanciais não deveriam ter sido suficientes para condenar. Em setembro de 1988, o Tribunal de Apelação Criminal anulou todas as condenações. Em novembro, foi lançado Um Grito no Escuro, também conhecido como Anjo Malvado, estrelado por Meryl Streep. O filme representou fielmente a versão dos fatos de Lindy, gerando simpatia pública por ela e rendendo a Streep uma indicação ao Oscar. Em 1992, o governo pagou A.O.S. Chamberlain $1.3 milhão em compensação pelos transtornos causados pelo sistema de justiça, que arruinou completamente suas vidas. Foi realizada uma terceira investigação em dezembro de 1995, que confirmou a anulação do veredicto de assassinato e registrou a causa da morte de Azaria Chamberlain como desconhecida. As provas a favor da história do dingo eram quase tão circunstanciais quanto a teoria do assassinato. Embora fosse altamente concebível que um dingo de 13 quilos pudesse ter levado um bebê de 6 quilos para sua toca e removido sua jaqueta, depois removido o macacão e o transportado sem danificá-lo excessivamente por 4 quilômetros no deserto, nunca foram encontrados os restos da criança e não pôde ser confirmado. Realmente eram necessários os restos com marcas claras de um ataque de dingo,
ou que Lindy visse direta e claramente com sua filha. E Lindy ainda estava compreensivelmente insatisfeita por não ter sido completamente absolvida e desconfiava do sistema de justiça. No 30º aniversário da morte de Azaria em 2010, Lindy lançou uma campanha online para mudar a certidão de óbito de Azaria e refletir que ela havia sido morta por um dingo. Com amplo apoio público e considerável pressão pública, foi realizada uma 4ª investigação entre 2011 e 2012. A prova existente desde 1995 foi reinterpretada e utilizadas provas anedóticas adicionais de ataques mais recentes de dingos a crianças na Ilha Fraser, indicando que sim, de fato, às vezes, os dingos tentavam matar bebês. Com base nessa prova, o legista determinou que sim, sem dúvida razoável, um dingo havia definitivamente matado Azaria Chamberlain em Uluru na noite de 17 de agosto de 1980. Ele se desculpou oficialmente com Lindy e Michael e mudou a causa da morte na certidão de óbito de Azaria. Embora 99% do público australiano agora simpatizasse plenamente com Lindy e parecesse bastante provável que um dingo tivesse matado Azaria Chamberlain, o veredito desta 4ª investigação gerou algumas críticas públicas por ser uma estratégia publicitária por parte do governo do Território do Norte, em vez de um ato calmo e medido de análise forense e jurisprudência. Os críticos argumentaram que simplesmente não havia provas suficientes para confirmar um ataque de dingo, além de qualquer dúvida razoável, assim como não havia provas suficientes para justificar o julgamento do Chamberlain em primeiro lugar. Ao repetir o mesmo erro 2 vezes, o sistema judicial australiano potencialmente diminuiu, em vez de reparar a confiança pública em seus processos. Além das questões de precedente legal e procedimento, estou bastante satisfeito que Lindy, que foi condenada por um crime quando havia muita dúvida razoável, tenha sido libertada. Ela não teve que passar toda a sua vida na prisão por um crime que quase certamente não cometeu, lamentando a perda de sua filha. Quase não consigo pensar em uma situação mais terrível. No entanto, devido a um erro judicial, teve que passar anos nesse pesadelo, o que lhe infligiu uma ferida que nunca poderá curar completamente. Kathleen Folbig e A Defesa do Dingo. A defesa do dingo é uma explicação plausível, mas não verificada de como um bebê morreu, que é apresentada como uma alternativa ao assassinato. Essa explicação não precisa ser a mais provável. Pode até ser considerada extravagante com uma baixa probabilidade de ocorrer, mas ao menos deve ser plausível. A defesa do dingo em casos de infanticídio só tem poder em situações onde a condenação por infanticídio se baseia em provas circunstanciais e onde existe a possibilidade de dúvida razoável. E muitos casos de infanticídio são ambíguos devido à facilidade com que se pode assassinar um bebê sem deixar muitos sinais do ato criminoso. A explicação alternativa não precisa ser provada, mas apenas precisa ter provas suficientes para gerar dúvida razoável em um caso. Agora devemos examinar outro caso australiano de infanticídio, onde foi apresentada uma das defesas mais espetaculares e improváveis por nada menos do que ganhadores do Prêmio Nobel, para gerar uma maior dúvida razoável em um caso que anteriormente era considerado encerrado. Kathleen Folbig nasceu no dia 14 de junho de 1967. Seu pai, Thomas Britton, era um trabalhador da construção e sua mãe era Kathleen Donovan. Um relatório psicológico de 2019 sugeriu que Kathleen provavelmente havia sido abusada sexualmente por seu pai durante a infância. 1 ano e meio depois, na noite de 18 de janeiro de 1969, Britton assassinou Donovan, apunhalando-a. Foi que Britton estava furioso pela negligência grave de sua companheira em relação à filha. O pai foi preso na mesma noite e cumpriu 15 anos de prisão por assassinato, sendo depois deportado de volta à Inglaterra. Kathleen foi brevemente colocada em um lar temporário por 1 ano, quando ainda era muito jovem. Em 1970, foi transferida para um orfanato chamado Bideria Children's Home. 2 meses depois, foi levada para uma casa de acolhimento permanente, onde permaneceu até se tornar uma jovem adulta. Não há evidências nem acusações sérias de que Kathleen tenha sido abusada durante seu tempo como órfã, mas isso não pode ser verificado. Por outro lado, os pais adotivos relataram que, entre as idades de 2 e 3 anos, Kathleen tinha acessos de raiva severos, agressividade e choro, além de dificuldades em seu desenvolvimento intelectual.
À medida que crescia, tornou-se muito isolada e retraída. Relata-se que tentava dominar os irmãos, mentia com frequência e desenvolveu o que um relatório de bem-estar infantil chamou de comportamentos sexualizados problemáticos desde muito cedo. Tudo isso indica algum dano psicológico infligido por um trauma passado, infelizmente algo comum. Durante uma ruptura em sua relação com a mãe adotiva, Kathleen abandonou a escola secundária e saiu de casa. Trabalhou em uma série de empregos não qualificados. Aos 18 anos, Kathleen conheceu Craig Folbig, de 23 anos, em um clube em Newcastle, Nova Gales do Sul. Casaram-se 2 anos depois, em 1987. O primeiro filho de Kathleen e Craig Folbig, Caleb, nasceu em 1º de fevereiro de 1989. O bebê respirava ruidosamente e foi diagnosticado com um caso leve de laringomalácia, onde a cartilagem mole na laringe superior colapsa durante a inalação. O médico disse que Caleb superaria isso à medida que crescesse. 19 dias depois, Caleb foi colocado para dormir em um quarto adjacente ao que Kathleen Folbig dividia com Craig. Caleb parou de respirar entre meia-noite e 2 da madrugada, após o que Kathleen Folbig anotou em um diário que finalmente ele tinha adormecido antes de ela mesma voltar para a cama. Caleb foi encontrado morto por sua mãe algumas horas depois. A morte de Caleb foi oficialmente atribuída à Síndrome da Morte Súbita do Lactente, SMSL, com comentários sobre complicações decorrentes da laringomalácia. Em resumo, a condição leve de Caleb supostamente causou asfixia em seu berço. Alguns meses depois, Kathleen Folbig engravidou novamente. Um segundo filho, Patrick, nasceu em 3 de junho de 1990. Kathleen Folbig então escreveu em seu diário: "Esse foi o dia em que Patrick Alan David Folbig nasceu. Tive sentimentos mistos naquele dia. Se eu seria capaz de lidar como mãe ou se me estressaria como da última vez. Muitas vezes me arrependo de ter tido Caleb e Patrick só porque sua vida muda tanto, e talvez eu não seja a pessoa que gosta de mudanças. Mas vamos ver." Patrick foi avaliado após seu nascimento. Ele se mostrou perfeitamente normal e saudável. Craig tirou uma licença paternidade informal para ajudar. Em 18 de outubro de 1990, houve algum tipo de incidente na casa dos Folbig. Craig acordou com o som de sua esposa gritando. Patrick estava inerte e não respirava. O pai realizou RCP no bebê e ele foi levado às pressas para o hospital em uma ambulância. Seja o que for que tenha acontecido, Patrick agora tinha danos cerebrais. Foi diagnosticado com epilepsia e cegueira cortical. Exatamente 4 meses depois, em 18 de fevereiro de 1991, Craig Folbig estava no trabalho quando sua esposa ligou e disse: "Aconteceu de novo. Patrick morreu." O atestado de óbito indicava que ele morreu por asfixia devido a uma obstrução das vias aéreas provocada por um ataque epiléptico causado por uma encefalopatia, um distúrbio cerebral de causa desconhecida, ou seja, danos cerebrais cuja origem os médicos não conseguiram determinar. 1 ano e 8 meses depois, em 14 de agosto de 1992, Katy Folbig deu à luz a uma terceira filha, uma menina chamada Sarah. Em 25 de agosto de 1993, Sarah foi levada ao médico por causa de uma tosse persistente e recebeu um ciclo de antibióticos. Ela morreu em 29 de agosto, 4 dias depois. A autópsia revelou que Sarah tinha um hematoma congestionado e estreptococos abundantes nos pulmões, o que a impediu de respirar. Kathleen Folbig escreveu em seu diário: "Sarah nos deixou à 1 da manhã. Mas a menina só foi encontrada morta horas depois desse momento. Passaram-se vários anos sem que os Folbig tentassem ter outro filho. No final de 1996, Kathleen Folbig engravidou novamente. Em 1º de janeiro de 1997, ela escreveu em seu diário: "E agora o ano se foi e outro ano está por vir. Tem um bebê a caminho, o que significa um grande sacrifício pessoal para ambos. Mas confio que tudo dará certo desta vez. Vou pedir ajuda desta vez e não tentar fazer tudo sozinha. Sei que essa foi a principal razão de todo o meu estresse antes. E o estresse me fez fazer coisas terríveis." 1 mês depois, em 4 de fevereiro de 1997, Folbig escreveu em seu diário: "Ainda não consigo dormir. Parece que só penso em Patrick, Sarah e Caleb.
Isso me faz questionar seriamente se sou estúpida ou se estou fazendo a coisa certa ao ter esse bebê. A culpa por me sentir responsável por eles me persegue. O medo de que aconteça novamente me persegue. O medo de que Craig e eu sobrevivamos, se isso acontecer, também me persegue. Laura Folbig nasceu em 7 de agosto de 1997. Evidentemente, Kathleen estava encantada com sua nova filha. Em 25 de outubro, Folbig escreveu em seu diário: ela era fofa, mas Laura tem uma aparência especial. Sua ligeira diferença na aparência dá-lhe um rosto lindo, não apenas bonito e fofo, mas lindo e precioso. Bem, pelo menos até agora. Olhando para um vídeo, Sarah tinha uma aparência masculina. Laura tem traços femininos definidos. São completamente diferentes. E, sinceramente, é melhor assim. Eu não suportaria outra como Sarah. Ela salvou sua vida sendo diferente. E então, algumas semanas depois, em 9 de novembro, Folbig escreveu: Craig tem um medo mórbido sobre Laura. Bem, sei que não há nada de errado com ela. Nada fora do comum de qualquer forma, porque fui eu, não eles. Acho que consigo lidar melhor com os ataques de choro dela do que com os de Sarah. Com Sarah, tudo o que eu queria era que ela ficasse quieta, e um dia ela ficou. E novamente, em 8 de dezembro, tive um dia ruim hoje. Perdi a paciência com Laura algumas vezes. Ela chorou a maior parte do dia. Por que faço isso? Preciso aprender a entendê-la melhor. Ela é bastante direta, ou quer dormir ou não. Tenho que parar de me dar tanta importância. Preciso tentar liberar meu estresse de alguma forma. Estou começando a descontar nela. Má ideia. Tenho pensamentos ruins e coisas ruins acontecem quando isso acontece. Isso nunca acontecerá de novo. E novamente, em 31 de dezembro, fazer Laura chegar ao próximo ano será divertido. Ela perceberá que há uma festa e isso será tudo. Me pergunto se começará a batalha de vontades entre ela e eu. Veremos. Ela é uma bebê de bom caráter. Graças a Deus, isso a salvará do destino dos irmãos. Acho que ela foi avisada. E novamente, em 28 de janeiro de 1998, sinto-me muito deprimida comigo mesma, irritada e chateada. Eu fiz isso. Perdi o controle com ela. Gritei com tanta raiva que a assustou. Ela não parou de chorar. Chegou a um ponto em que quase a deixei cair no chão de propósito e a deixei. Tive contenção suficiente para colocá-la no chão e me afastar. Fui para o meu quarto e a deixei chorar. Estive ausente, provavelmente só por 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Sinto-me como a pior mãe do mundo. Tenho medo de que ela me abandone agora, como fez Sarah. Sabia que era irritável e cruel às vezes com ela, e ela se foi, com uma pequena ajuda. Passou-se um ano, em 25 de fevereiro de 1999, Laura foi levada ao médico com uma infecção respiratória. Foi tratada com paracetamol e pseudoefedrina. 23 horas antes de sua morte, Laura, de 18 meses, foi filmada por seu pai nadando e rindo na piscina do quintal. Era verão na Austrália. Parecia perfeitamente saudável. Não mostrava nenhum dos sintomas de miocardite e inflamação dos músculos cardíacos que supostamente a mataram. Kathleen não estava com a filha na gravação do vídeo, mantinha a distância dela e não queria ter nada a ver com Laura depois de perder a paciência no dia anterior e tê-la repreendido. No dia seguinte, enquanto Craig Folbig estava no trabalho, Kathleen fez uma ligação para o serviço de ambulância ao número de emergência, disse: "Meu bebê não está respirando, já perdi 3. Em 27 de fevereiro de 1999, Laura Folbig morreu. Pouco depois, Craig Folbig encontrou o diário de sua esposa ao longo dos anos. Às vezes pensava que sua esposa Kathleen poderia ter algo a ver com as mortes de seus 4 filhos. A angústia dela imediatamente após cada morte era intensa. Ela ficava ao lado do berço gritando. Mas depois que cada criança era declarada morta no hospital, a reação de sua esposa tornava-se relativamente distante e indiferente. Ela imediatamente empacotava todas as suas coisas. Retirava as fotos das molduras e da lareira. Cat nunca mais mencionaria os nomes deles a Craig. Sempre que as tragédias surgiam em conversas, Kathleen se envolvia no que Craig chamava de sua rotina de passarinho ferido, onde parecia chorar à vontade. Quando Craig descobriu o diário de Kathleen e o entregou à polícia, várias declarações, como as citadas acima, levantaram suspeitas de ação criminosa. Uma investigação por assassinato foi aberta e Kathleen foi interrogada.
Vários dispositivos de escuta também foram colocados na casa dos Folbig. Kathleen foi gravada andando pela casa, ensaiando seu testemunho para o tribunal e praticando chorar na hora certa. O detetive Bernie Ryan disse: "A investigação foi uma batalha árdua porque é muito difícil acreditar que uma mãe possa matar seus filhos. Se tivéssemos encontrado uma doença ou algum distúrbio que causasse a morte dessas crianças, teríamos descoberto com prazer. Procuramos e, infelizmente, não encontramos nada. Tudo o que encontramos nos levou a Kathleen Folbig. Kathleen Folbig foi presa em 19 de abril de 2001, 2 anos após a morte de Laura, e foi acusada de 4 homicídios. O julgamento começou em 2003 e durou 7 semanas. A acusação afirmou que ela havia matado seus filhos sufocando-os durante períodos de frustração. Não havia evidências físicas de asfixia intencional, já que os sinais de sufocamento são extremamente difíceis de discernir. Os bebês não requerem muita pressão e não têm força para afastar-se do perigo. As marcas são raras em comparação com crianças mais velhas ou adultos, que instintivamente começam a lutar. Um possível sinal seriam visitas frequentes ao hospital antes da morte devido a tentativas anteriores, mas isso só se aplicaria a Patrick e não a outros filhos. Outro sinal de sufocamento intencional poderiam ser lesões secundárias decorrentes de abuso infantil, mas estas estiveram em grande parte ausentes no caso de Folbig. Às vezes, quando uma criança é sufocada, há presença de sangue no nariz e na boca devido à pressão excessiva, mas nem sempre. O sufocamento intencional é realizado com mais frequência durante o dia ou à tarde, enquanto a maioria dos casos de morte súbita do lactente, SMSL, ocorre durante a noite. De fato, 2 das 4 mortes principais ocorreram durante o dia. Por último, uma doença natural pode apresentar sintomas nas horas anteriores à morte, enquanto as vítimas de sufocamento intencional são consideradas perfeitamente saudáveis até o momento em que falecem. Nenhuma dessas coisas, para deixar claro, absolutamente nenhuma delas, são indicações conclusivas de sufocamento intencional. Em geral, é um crime fantasma difícil de confirmar. O SMSL, ou Síndrome da Morte Súbita do Lactente, é o que é conhecido como um diagnóstico de exclusão. Isso significa que só é atribuído uma vez, que os médicos legistas não conseguiram encontrar e confirmar de forma definitiva uma causa física específica para a morte. E depois que uma investigação de ação criminosa tenha sido concluída, pode-se supor, além de um diagnóstico de SMSL, a causa provável da morte. Mas isso não é o mesmo que uma confirmação. Em outras palavras, o SMSL não é uma doença em si, mas uma espécie de diagnóstico de não sabemos o que aconteceu. O SMSL representa aproximadamente metade das mortes infantis em todo o mundo. Destes casos, estima-se que 5% possam ser o resultado. Baseou-se na ideia de que era muito improvável que 4 bebês da mesma família morressem repentinamente, sendo a única testemunha a mãe. Isso nos lembra do que é chamado de Lei de Meadows, nomeada em homenagem ao pediatra britânico Sir Samuel Roy Meadows, famoso por sua pesquisa sobre a síndrome de Munchausen por procuração e um dos principais especialistas do Reino Unido em abuso infantil. A Lei de Meadows afirma que uma morte súbita do lactente é uma tragédia, 2 é suspeita e 3 é assassinato. Essa afirmação baseia-se na alta improbabilidade de que ocorram vários casos de SMSL na mesma família. No caso do Reino Unido de Sally Clark, onde em 1999 foi acusada de assassinar seus 2 filhos, Meadows foi testemunha especialista e tomou a probabilidade de que a morte de um filho ocorresse em um lar abastado e não fumante de 8.500 para 1 e a elevou ao quadrado para mostrar as probabilidades de que ocorressem 2 mortes desse tipo, o que é de 73 milhões para 1. No caso de Folbig, as probabilidades de que ocorressem 3 mortes seriam de 5,3 quatrilhões para 1, e 4 mortes seriam de 28 nonilhões para 1. Aqui está o problema. O raciocínio de Meadows cai no que chamaríamos de falácia do promotor. Não podemos confundir a extrema improbabilidade de algo acontecer com a culpa de alguém sem levar em consideração todas as circunstâncias envolventes. Se não o fizéssemos, haveria uma investigação criminal sempre que alguém fosse atingido por um raio. Em uma população de milhões com milhares de circunstâncias psicológicas e ambientais diferentes,
eventos extremamente improváveis ainda podem ocorrer. A menos que nos esqueçamos, o ato de pais assassinarem seus filhos também é um evento extremamente improvável, aproximadamente 1 em 6 bilhões e 500 milhões. No caso de Sally Clark, onde mais tarde foi descoberta como evidência forense que seus filhos haviam morrido de causas naturais, a probabilidade de 73 milhões para 1 foi por água abaixo. Isso arruinou completamente a reputação de Meadow. E Sally Clark, enquanto isso, caiu no alcoolismo após o pesadelo e morreu em 2007. Mas durante o julgamento de Folbig em 2003, a Lady Meadow ainda não havia sido Kathleen Folbig. A diagnosticaram com um transtorno de personalidade narcisista derivado de traumas infantis. A falta de amor na infância supostamente levou a um ego inflado que fez com que Folbig visse seus filhos como posses e não como indivíduos. O psicólogo apontou que é difícil determinar quais casos de narcisistas são perigosos e quais pais são simplesmente incompetentes. Em termos de fatores contribuintes, aproximadamente 14% das mulheres na Austrália sofrem de depressão pós-parto, enquanto apenas 0,16% delas sofrem de psicose pós-parto. O psicólogo do tribunal disse que Folbig não apresentava transtorno de personalidade antissocial nem psicótico e que não representava um risco para o público, mas era um risco potencialmente crítico para qualquer filho que pudesse ter. A sequência de eventos da morte de cada criança correspondia à hipótese de sufocamento. Todas as enfermidades físicas também poderiam ser explicadas pelo sufocamento. Depois, havia as entradas no diário, a evidência circunstancial mais importante da culpa de Kathleen Folbig. Ao longo de vários anos, ela fez várias declarações incriminatórias que pareciam implicar que ela estava ferindo e matando seus filhos. Folbig disse na época: "Não eram literais, definitivamente não eram uma janela para a minha mente." Evidentemente, Folbig não pretendia que os diários fossem descobertos e lidos por ninguém. Geralmente ela os escondia. Em uma entrada do diário, Folbig escreveu: "Vou te contar uma coisa. Não acho que ninguém possa ler isso e descobrir todos os meus segredos. Escrevo como uma criança de 5 anos." A pergunta era se, além das circunstâncias suspeitas das mortes, essas entradas no diário eram suficientes para eliminar qualquer dúvida razoável de sua culpa. A defesa disse que Folbig não feriu seus filhos. Afirmaram que ela era uma mãe amorosa e apontaram as entradas no diário que mostravam o cuidado e a preocupação de Folbig. Apresentaram testemunhas de caráter para testificar que Folbig era uma pessoa encantadora. A defesa também apontou que não havia admissões diretas a OS assassinatos nas entradas do diário de Folbig e sugeriram que poderiam ser atribuídas à culpa de uma mãe enlutada. Enfatizaram o quão sinceramente angustiada Folbig sempre parecia estar quando a ambulância e os policiais chegavam após a morte de outra criança. E, é claro, reiteraram várias vezes que não havia nenhuma evidência física que provasse que Folbig sufocava seus filhos. Quanto à questão da dúvida razoável, a possibilidade de que as 4 crianças tivessem morrido de causas naturais, a acusação disse ao júri: "Não posso refutar que algum dia possam nascer porcos com asas e que possam voar. Essa é uma dúvida razoável? Não, nunca na história da medicina houve um caso como este. É absurdo, não é uma dúvida razoável, é uma fantasia. E é claro, a acusação não precisa refutar uma ideia fantasiosa." No final, foram as entradas suspeitas no diário que eliminaram toda dúvida razoável para o júri. Na ausência de uma confissão por escrito, essas entradas não poderiam ser mais explícitas. Sem essas entradas, é provável que o caso nem tivesse sido levado a julgamento. Em 21 de maio de 2003, Folbig foi considerada culpada de 3 acusações de assassinato, uma acusação de homicídio culposo e uma acusação de causar danos corporais graves com malícia. Ela foi condenada a 40 anos de prisão, mas na apelação de 17 de fevereiro de 2005, essa sentença foi reduzida para 30 anos e 25 anos sem liberdade condicional. Devido à natureza de seus crimes, o que a coloca no nível mais baixo da hierarquia do sistema penitenciário feminino, Folbig foi colocada em custódia protetora para evitar que fosse espancada 2015, ou assassinada 13 anos após seu encarceramento. Seus advogados estavam preparando uma petição ao governador de Nova Gales do Sul para abrir uma investigação sobre as condenações.
Os advogados abordaram uma professora do Centro de Imunologia Personalizada da Universidade Nacional da Austrália, pedindo-lhe que sequenciasse os genes de Folbig e de seus filhos, para ver se alguma mutação genética poderia ter causado uma série de mortes naturais. Não é preciso dizer que esse tipo de trabalho levaria tempo. Enquanto isso, a petição foi apresentada ao governador, criticando fortemente a lei de Meadow e a maneira como foi utilizada no julgamento de Kathleen Folbig. Em 22 de agosto de 2018, o Procurador-Geral de Nova Gales do Sul anunciou a abertura de uma investigação para resolver as dúvidas sobre como o tratamento da probabilidade de 4 mortes na mesma família poderia ter afetado o processo judicial. Na prisão, Folbig foi gradualmente retirada da custódia protetora e tornou-se o que se chamava de uma mãe, conquistando gradualmente o pessoal e as colegas detentas. Em 2017, foi condenada por agredir uma colega detenta por levar uma torradeira para sua cela, o que, segundo Folbig, não era permitido. Fora isso, o histórico penitenciário de Folbig tem sido bastante bom. Durante a investigação, Folbig foi interrogada sobre seu diário e disse: "Não matei meus filhos, e esses diários são apenas um registro de quão deprimida eu estava e de quantos problemas eu estava enfrentando. Esses diários são escritos a partir da perspectiva de sempre me culpar. Eu me culpo por tudo, assumo tanta responsabilidade, porque é isso que você faz como mãe." Quando perguntada sobre o uso da frase humor perigoso, Folbig disse: "Humor perigoso significa depressão. Quando estou deprimida ou um pouco irritada, não se aproxime de mim." Sobre a frase acerca de Laura salvar sua vida por ser diferente de sua filha Sarah, Folbig disse: "Era uma representação mística, uma reflexão sobre minhas crenças, como o karma e as crianças conversando entre si e com Deus. Todas essas crenças que eu tinha eram um alívio equivocado e uma crença distorcida, mas eu acreditava que meus filhos haviam decidido que não queriam mais ficar comigo e não entendia por quê." Quando questionada sobre as coisas terríveis que ela poderia fazer, Folbig explicou: "Poderia ser colocar minha filha no chão para deixá-la chorar por até mesmo 30 segundos. Isso é algo terrível, que essas eram respostas fantasiosas que não podiam ser acreditadas." Folbig respondeu: "Não me importo se podem ou não ser acreditadas." A acusação pressionou: "Você aceita que o significado comum e claro dessas palavras que você juntou em seus diários pode ser objetivamente visto como diferente?" Folbig respondeu: "Sim, mas estava tentando explicar que, no momento em que escrevi meus diários e usei essas palavras, não era assim que minha mente funcionava." Ao que um observador da mídia comentou com razão: "Que conveniente." Enquanto isso, a equipe que estava sequenciando os genes de Folbig se ampliou para 27 cientistas da Austrália, Dinamarca, Itália, Canadá, Estados Unidos e França. Em maio de 2019, enquanto a investigação ainda estava em andamento, a equipe descobriu que as duas filhas, Sarah e Laura, tinham uma mutação em seu gene CALM2, que poderia causar arritmia cardíaca e parada cardíaca. A condição cardíaca de Sarah teria sido desencadeada por seu tratamento com antibióticos na época, e a de Laura teria sido desencadeada por seu tratamento com paracetamol e pseudoefedrina. As probabilidades dessa mutação genética eram extremamente raras. Sabe-se que apenas 75 pessoas no mundo carregam essa mutação em seus genes CALM1, CALM2 ou CALM3, e foi demonstrado que é letal em crianças. No entanto, aqui estava uma explicação plausível para a morte das meninas Folbig. Kathleen Folbig havia encontrado seu dingo. Quanto aos dois meninos, Caleb e Patrick, a teoria científica ainda está em desenvolvimento. Geneticistas de todo o mundo estão investigando se uma mutação em seu gene BSN, herdada de seu pai Craig, poderia ter causado suas mortes. Sabe-se que essa mutação causa convulsões epilépticas em ratos. Embora seja menos sólida do que a primeira explicação, isso sem dúvida era outro dingo. Os cientistas agora podiam explicar as mortes naturais dos 4 filhos de Folbig de uma maneira que pareceria inverossímil durante o julgamento em 2003. Esses resultados foram devidamente apresentados na investigação. O especialista da acusação, Jonathan Skinner, disse que seria muito incomum que as mutações de CALM2 fossem responsáveis pelas mortes de 2 pessoas tão jovens. Enquanto a outra portadora, Kathleen Folbig,
estava perfeitamente saudável e ainda o estava em seus 50 anos. A defesa argumentou que as mutações letais de CAUN2 poderiam ter portadores assintomáticos. No final da investigação, em julho de 2019, o juiz Reginald Blanche admitiu que, devido à evidência genética recente, era, e cito, plausível que Sarah e Laura pudessem ter uma condição cardíaca e que isso levantasse a possibilidade de que tenha causado suas mortes. No entanto, Blanche afirmou que era um cenário clínico excepcional que não foi confirmado como causa da morte, mas era uma teoria completamente plausível. Segundo o juiz, o que estava escrito nos diários e o que eram consideradas mentiras e evasivas de Folbig ao ser interrogada sobre essas entradas não eliminavam a culpa de Folbig pelo assassinato de seus filhos, além de uma dúvida razoável. A condenação foi confirmada e Folbig permaneceu. A equipe jurídica de Folbig solicitou outra revisão alegando viés na investigação. O juiz Blanche foi publicamente acusado de ser misógino e de ignorar evidências científicas. A equipe jurídica de Folbig começou o processo de apresentar outro pedido ao Tribunal de Apelações de Nova Gales do Sul contra suas condenações. Argumentaram que as novas evidências genéticas geravam dúvidas razoáveis suficientes para anulá-las. Os resultados da investigação genética foram publicados em novembro de 2020 em uma revista acadêmica de alto perfil. Enquanto isso, no dia de Ano Novo de 2021, depois que Kathleen Folbig foi transferida para uma nova prisão, foi espancada por uma colega de cela e sofreu um olho roxo e vários hematomas devido à sua reputação de assassina de bebês. Sobre o incidente, Folbig disse: "Levei mais de 16 anos para conseguir algum respeito por parte do pessoal e dos internos na minha última prisão, e mostrar-lhes que não sou como dizem nos relatórios, se me conhecerem. Aqui nem mesmo me dão essa oportunidade. Muito triste." Em 4 de março de 2021, 90 cientistas e profissionais médicos australianos destacados assinaram uma petição ao governador de Nova Gales do Sul, pedindo que perdoasse Folbig. Apontaram que agora havia explicações médicas e científicas para as mortes dos filhos de Folbig. A petição dizia: "O caso da senhorita Folbig também estabelece um precedente perigoso, pois significa que evidências médicas e científicas contundentes podem ser simplesmente ignoradas em favor de interpretações subjetivas de provas circunstanciais." As fraquezas nos argumentos da petição foram as seguintes, em ordem crescente de gravidade. 1. Os acadêmicos deram muito peso às suas qualificações e publicações como argumento em si. 2. A pesquisa sobre a mutação BSN, embora seja uma teoria que explica as mortes dos 2 meninos, é mais tênue e a pesquisa ainda está em andamento. 3. E o pior de tudo, a petição USA repetidamente a frase: "Não houve evidências físicas de asfixia na autópsia." Como profissionais médicos, quase certamente sabiam que a evidência de sufocamento intencional de bebês é difícil de discernir em uma autópsia padrão, se não extremamente de Nova Gales do Sul, rejeitou a moção de Folbig em 24 de março de 2021. O professor Peter Schwartz, pesquisador mundialmente reconhecido em genética cardíaca, disse: "Sempre que alguém morre sem explicações óbvias, e uma autópsia molecular identifica uma mutação conhecida por causar morte súbita, então isso é suficiente para diagnosticar essa doença em particular. Não tenho ideia se Kat Folbig é inocente ou culpada, mas acredito que foi condenada com base em evidências incompletas e opiniões incorretas. Um sistema judicial justo reconheceria isso, revisaria o caso novamente com base nas novas evidências, e é completamente possível que o tribunal confirme a sentença original, mas sem ignorar os novos fatos. Isso toca o cerne da questão. A investigação genética forneceu a Kathleen Folbig uma explicação plausível para a morte de seus 4 filhos em defesa do Dingo. Realmente, não importa quão provável seja essa explicação ou se pode ser confirmada que ocorreu. A questão é se cria uma dúvida razoável suficiente para anular as condenações de Folbig. De 1986 a 2011, a versão dos Dingos que exonerou Lindy Chamberlain não foi confirmada por nenhum médico legista ou investigação, o que a manteve fora da prisão após a Comissão Morley, em 1988, foi a ideia de que, mesmo sem a história dos Dingos, havia dúvidas razoáveis suficientes no caso para anular sua condenação. A questão no caso de Kathleen Folbig
independentemente da explicação genética, é se o restante das provas foi suficiente para condenar além de uma dúvida razoável. Realmente se resume a essas entradas estranhas e suspeitas no diário. Por mais condenatórias que sejam, sinceramente não tenho uma opinião sólida sobre se um júri deveria ou poderia condenar com base nelas. E nesta decisão está o equilíbrio entre a possibilidade de encarcerar uma mulher possivelmente inocente ou libertar uma assassina de 4 crianças. E isso nos lembra do argumento de William Blackstone de que é melhor deixar escapar 10 culpados do que fazer sofrer um inocente. Então, deixo vocês com o que disse um especialista em linguística que foi convocado para a investigação de 2019 sobre as entradas no diário, enquanto vocês tomam suas próprias decisões. Na minha opinião, tinham um significado singular, claro e condenatório, ou seja, eram uma confissão virtual. E o problema frustrante para mim foi que eu não podia ter certeza, e não consigo entender por que outras pessoas estão tão certas. Mesmo que alguém confesse por escrito, você, como policial, promotor ou advogado de qualquer tipo, ainda gostaria de prová-lo. Estão inventando essas coisas? Não estou dizendo que a escrita culpada seja impossível, e não estou dizendo que seja totalmente ilógico. O que estou dizendo é que não me parece seguro presumir que há apenas um significado, e que esse significado é consistente com as mortes de 4 crianças. E antes de me despedir, devo fazer uma confissão. Não existem os drop bears que mencionei no início do episódio. É uma piada clássica que os australianos fazem com os turistas, aproveitando-se de seus medos da vida selvagem australiana. Se há algum australiano na nossa audiência, tenho certeza de que ficaria desapontado se eu não tivesse tentado. Chegando aqui, você já viu este outro crime? Eu não perderia, hein?